sou o fisioterapeuta Márcio Brito, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre esporão de calcânio. Será que existe cura para esporão de calcânio? O vídeo está muito bacana, mas a resposta para essa pergunta só lá no final do vídeo. Então vocês têm que assistir até o final para poder ter a resposta se existe cura ou não e qual é o tratamento mais adequado para o esporão de calcânio, a promoção da cura, tá ok? Mas antes de começar, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe com seus contatos para que o máximo de pessoas possam ser impactadas com o nosso conteúdo, tá ok? Vamos pro vídeo? Então, para entender o que significa esporão de calcânio, inicialmente vamos falar do osso calcâneo. Calcânio é um osso do pé, é aquele osso que primeiro entra em contato com o solo quando nós pisamos, iniciando ali a chamada fase de apoio da marcha. Esse osso de calcânio, na sua parte mais interna, ele tem uma tuberosidadezinha. Então, toda vez que essa região interna for mais sobrecarregada com a pisada, nessa região interna vamos ter um processo de formação óssea, formação de um pequeno osso que é um osteófito. Na verdade, o esporão, que é esse osso formado nessa região do calcânio, nada mais é que uma resposta do corpo, uma resposta do organismo a uma sobrecarga excessiva nessa região. Ok? Então, o esporão calcânio é basicamente essa formação desse osso, é um osteófito, como acontece, por exemplo, pessoas chamam de bico de papagaio na coluna, que também é um osteófitozinho formado na coluna, né? Então, temos também o osteófito no pé, no calcânio, ok? Na absoluta maioria das vezes, a pessoa com esporão calcânio, ela tem o esporão calcânio em apenas um dos pés. Raramente, muito raramente, você vai ver alguém falar que está com dor nos dois pés, o esporão nos dois pés. É muito raro acontecer isso. Por quê? Porque o esporão, basicamente, como eu disse, é uma sobrecarga na região interna do calcânio. Basicamente, ela acontece por erro de pisada. O erro de pisada promove desalinhamentos posturais e aí nós estamos, em função desses desalinhamentos posturais, estruturas do nosso corpo que vão ser mais sobrecarregadas, outras menos sobrecarregadas. Então, o esporão se encaixa aí. O esporão, portanto, é a condição que ocorre no pé em função de uma sobrecarga excessiva naquele pé. Daí, nós temos então uma associação direta de esporão calcâneo com erro de pisada. E neste momento vamos falar de algumas estratégias utilizadas para o tratamento do esporão calcâneo. Existem diversas estratégias, diversas condutas, mas as estratégias elas podem ser paliativas ou podem ser resolutivas. É importante saber, não vou fazer uma estratégia e ela vai funcionar comigo e vou resolver esse esporão. Não, eu vou explicar uma por uma e se ela é paliativa ou resolutiva, ok? Vamos começar então pelo gelo, crioterapia, gelo. O gelo é um recurso terapêutico muito bom nos processos inflamatórios. O gelo ele alivia a inflamação, alivia a dor, porque a dor está ligada com a inflamação. E também consegue ali fazer o processo de redução de edema. Em alguns casos é preciso fazer o uso de gelo com elevação do membro, principalmente quando o pé estiver muito inchado. Ok? Então, como é que faz o uso do gelo? O gelo deve ser colocado em uma proteção, saco plástico, paninho entre o gelo e a pele, porque o gelo, gente, pode causar queimaduras, então tome bastante cuidado. O tempo de uso também é importante, de 10 a 15 minutos, fazer ali uma compressão leve, não apertar muito, para evitar exatamente as queimaduras provocadas pelo gelo. Tá ok? Então, o gelo é o primeiro recurso que nós estamos abordando aqui, mas o gelo ele não é resolutivo. Ele é paliativo, ele faz parte, portanto, de um arsenal de condutas utilizadas no tratamento para o esporão de calcânio, mas ele não é resolutivo. O gelo não muda, infelizmente, a pisada do paciente. Nós sabemos que a grande causa é erro de pisada. O gelo não muda erro de pisada. O gelo não altera a pisada, em função disso, o gelo ele é paliativo. Outra conduta terapêutica bastante utilizada para o tratamento do esporão de calcânio, que também, já falo de antemão, que também não é resolutiva, também não vai curar o esporão de calcânio,
mas que ajuda ali na fase inicial, transferir carga de uma região do pé para outra região do pé, é o uso de sandália, sapato com saltos, com pequeno salto. Não salto muito alto, mas pequeno salto. Mas isso não vai ser resolutivo, por quê? Porque não existe uma alteração da pisada, a não ser transferência de sobrecarga. Quando a pessoa tira o sapato, tira o calçado, ela continua pisando errado ainda, continua fazendo a sobrecarga excessiva no calcâneo, ou seja, é uma medida paliativa, uma medida que pode ser adotada com o objetivo de aliviar mais o quadro doloroso, porque reduz realmente a sobrecarga no calcâneo, mas não resolve porque a sobrecarga ela continua ainda no calcâneo, aumentada, quando a pessoa tira o calçado. E a nossa próxima conduta é a liberação miofascial. O esporão calcâneo, em algumas situações, não sempre, mas algumas situações, podem vir acompanhado de uma outra condição, que é a fascite plantar. Então, são duas condições, portanto, que ocorrem em função de um erro de pisada. O esporão pode vir sozinho, mas pode vir também associado com a fascite plantar, e como medida terapêutica interessante que pode ser feita também nessa situação, é a liberação miofascial. Só que a liberação miofascial não aborda, mais uma vez, repito, a causa. A causa é erro de pisada, problema na pisada. Mas é utilizado sim para gerar um alívio, um conforto, em função de uma restrição muscular, de um encurtamento muscular na planta do pé. E a próxima conduta terapêutica é aquela que nós conhecemos bastante, aquela que nós recorremos quando estamos com dor, com muita inflamação. E neste caso do esporão não existe uma medicação própria para o esporão. Não existe um remédio que cure o esporão. Como eu disse, o remédio para curar o esporão é aquele que corrige pisada e aquele que corrige alinhamento postural. Tá ok? Mas existe aí remédio no mercado para desinflamar, para aliviar a dor, e também o processo de infiltração, onde bloqueia a dor por um período, mas após passar esse período, aí sim, aí o quadro de dor pode retornar e retornar ainda com mais intensidade. Por quê? Porque como a dor está ali bloqueada, o que vai acontecer? Você vai continuar pisando normal, machucando talvez muito mais, e quando aquele efeito da medicação passar, aí sim o quadro doloroso pode ser muito mais intenso. Chegamos no final, em que temos agora uma medida terapêutica muito mais agressiva do que as anteriores. O que se recomenda é que quando as medidas anteriores não surtirem efeito, aí deve-se recorrer a um processo cirúrgico, a uma retirada do esporão. E existe uma cirurgia em que retira o esporão através da infiltração de um material, e esse material chega no esporão e faz um lixamento até ele ser removido. Isso é a cura para o esporão? Pasmem, não é cura o esporão de calcânio ainda. Incrivelmente, mas como pode? Não tem mais esporão e ainda não é cura? E a cirurgia é o processo mais agressivo. Cirurgia sempre é o último caso, quando todas as medidas não deram certo. Mas não quer dizer que a cura é a cirurgia. Por quê? Porque ainda não abordou a correção de pisada e correção de alinhamento postural. O que pode acontecer é que esse esporão, com o tempo, continuando pisando errado, sobrecarregando aquela região, com o tempo pode formar um outro esporão. É sério, pode formar um outro esporão no local que foi retirado. Por quê? Porque a sobrecarga continua sendo a mesma. Então a cirurgia não é ainda um tratamento resolutivo. Ainda assim, a gente pode chamar de paliativo, porque com o tempo o esporão pode retornar. Talvez um tempo, muito tempo mais depois, né? Mas ele pode retornar em função dessa pisada errada que continua ainda sendo errada. Então, qual a medida terapêutica que trata definitivamente de esporão calcâneo? Existe essa medida terapêutica? Veja o seguinte, nós falamos todas essas medidas terapêuticas e que são paliativas, e eu sempre frisei que nenhuma delas fazia a correção de pisada e a correção do alinhamento postural. Ou seja, nenhuma dessas medidas abordava
efetivamente a causa. A medida terapêutica que vai promover, portanto, o fim do esporão calcâneo é aquela medida que permite fazer uma pisada correta e ter um alinhamento postural correto. Porque a pisada errada gera um desalinhamento postural. Uma pisada correta gera alinhamento postural. Então é preciso abordar nesse aspecto. E a única conduta que é capaz de fazer isso é o tratamento podopostural. O tratamento com palmilhas posturais. Palmilhas posturais, a gente vai falar um pouco mais adiante, talvez num outro vídeo, uma outra oportunidade. Ela não deve ser comprada em farmácia. Não é uma palmilha que é feita de qualquer forma, ela é feita a partir de avaliação podopostural, onde faz uma identificação ali dos erros de pisada, desalinhamentos posturais, e as palmilhas elas vão permitir tanto a correção de pisada como também o alinhamento postural. Isso é importante. Palmilha postural é o recurso que pode ser utilizado, sim, para tratar definitivamente o esporão. Então, se você faz cirurgia, tira o esporão e não corrige a pisada, o esporão volta. Se usa gelo, medicação, liberações miofasciais e não faz correção de pisada, volta. Mas quando você faz associação de palmilhas com essas condutas, uma cirurgia e posteriormente uma correção de pisada, o esporão não volta mais. Falamos tantas vezes em correção de pisada, em alinhamento postural, mas o que é o alinhamento postural? Qual o benefício de ter todas as estruturas do nosso corpo alinhadas? O grande benefício é que todas as articulações, tendões, ligamentos, músculos, todas as estruturas do corpo vão estar recebendo a mesma sobrecarga. Então veja a quantidade de problemas degenerativos, encurtamentos musculares, problemas de ligamentos, nós deixaremos de ter em função de um alinhamento. Então a grande importância de um alinhamento é a prevenção de lesões futuras e o tratamento também. E o tratamento de lesões como o do próprio esporão, em que há uma sobrecarga numa articulação no local em função de desalinhamentos superiores. Então veja a importância, portanto, da gente fazer a correção de pisada e promover esse alinhamento. Então o alinhamento basicamente é isso. Todas as estruturas do corpo vão estar, portanto, recebendo a mesma sobrecarga. E uma próxima oportunidade falaremos com mais profundidade sobre palmilhas posturais, qual a diferença das palmilhas posturais para as palmilhas ortopédicas. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui no nosso comentário. Se você pisa com dificuldade, você tem esporão calcâneo, deixa aqui no comentário nosso, compartilhe com a gente a sua condição, a sua situação. E lembre-se, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, compartilhe nosso vídeo para que esse vídeo possa chegar a muitas pessoas, a muita gente que esteja precisando neste momento das nossas informações. Tá ok? Fiquem todos com Deus e até um próximo. Tchau!